Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte, e o nosso Momento Consulte de hoje, ele se dedica a responder uma interessante, desafiadora e inteligente indagação feita por um seguidor nosso, que por razões de respeito à Lei Geral de Proteção de Dados eu não nomino, até porque ele teria que autorizar para que isso acontecesse. Se isso acontecer, nós vamos colocar no rodapé, dando a ele o crédito de indagação, porque ela foi muito pertinaz. É uma questão realmente que suscita questionamentos sobre a reforma tributária, em especial o uso simultâneo, em você falando de alíquota teste, das reduções apresentadas em 60%, tanto no IBS quanto na CBS, cumulado com uma questão de diferimento. E quando nós pedimos autorização, vamos combinar o seguinte: nas próximas vezes que você nos mandar indagações tão interessantes quanto essa do nosso querido seguidor, e entender que nós possamos citar o seu nome, até para lhe dar crédito à indagação, afinal de contas você está nos ajudando a fazer o momento de consulte, coloca lá no final, no seu e-mail, que você autoriza o uso do seu nome, né? E nós faremos a referência. Tá? Nesse momento eu peço desculpas ao autor da indagação, mas ele autorizando posteriormente a gravação desse nosso momento, a gente vai colocar lá na descrição a referência ao nome dele. Tá bom? E ele pergunta, né, a consulta do dia 27 de maio, às 14h57. Prezados, acompanham com muito interesse a série Momento Consulte, nós agradecemos penhoradamente, e recentemente assisti aos episódios sobre a reforma tributária. Gostaria de submeter à apreciação de vocês uma dúvida pontual relativa ao regime transitório de 2026. Dois pontos. Nas operações sujeitas ao diferimento ou à redução de 60% nas alíquotas de IBS e da CBS, como no caso dos insumos agropecuários tratados pelo artigo 138 da Lei Complementar 214 de 2025, a dúvida se resume em como deve o contribuinte proceder. Primeiro, destacar a alíquota cheia de 0,1% de IBS e 0,9% de CBS, conforme previsto nos artigos 343 e 346. 2. Destacar a alíquota reduzida em 60%, conforme previsto no artigo 348, a linha A, resultando em 0,04% de IBS e 0,36% de CBS. 3. Ou, diante do diferimento previsto no artigo 138, parágrafo 2º, pode-se destacar as alíquotas e os valores do IBS e CBS igual a zero. Agradeço desde já pela atenção e parabenizo pelo excelente trabalho. Nós é que agradecemos o prestígio que você nos dá e também, penhoradamente, a questão que é muito interessante. Bom, vamos começar aqui, porque existem várias questões a serem observadas. Primeiro fato, existem regras específicas para o diferimento e para a redução. Então, se nós formos olhar lá no nosso regulamento, na Lei Complementar de 114, nós temos que considerá-las. Mas a primeira regra que eu me apercebi e aí eu faço uma referência ao nosso Momento Consulte número 95, quando falamos em validade, vigência e eficácia. Né? Falei, poxa, será que isso estará em vigor em 2026? Será que por eventual previsão do legislador, olha, durante o ano de 2026 não se usa a redução ou o diferimento? E onde nós somos? Lá no artigo 544, que é o último artigo da lei, que trata do que nós chamamos de validade, vigência e eficácia, que é o que está lá no episódio 95. E o inciso 6 diz que a partir de 1º de janeiro de 2026 está em vigor, né, os demais dispositivos e não faz referência a nenhum desses artigos que nós citamos. Portanto, o problema é real, ele existe e tem que ser sim tolerado. E nós começamos pela parte final. Quando existe diferimento, nós estamos falando de postergação de pagamento de tributo.
Então, o artigo 138, parágrafo 2º, a terceira questão que ele nos levantou, apenas por uma questão de didatismo nosso, nós estamos invertendo, meu querido senador, o 138, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: o caput diz que fica reduzido em 60% a alíquota do IBS e da CBS incidentes sobre o fornecimento do insumo agropecuário e agrícola relacionados no anexo 9, é o caso do produto dele, está certo, foi isso, com a especificação das respectivas classificações da NCM e da NBS. Papel de hermenêutica aqui muito claro. Qual é a função de um parágrafo de inciso num dispositivo? É ou complementar o que o caput diz ou criar exceções. E o caput inicia dizendo, olha, nós estamos diante de uma redução em 60%. Teoricamente, eu poderia dizer, não, vamos aplicar a redução. Mas a função do parágrafo é ou complementar ou excetuar. E diz o parágrafo 2º, fica diferido o recolhimento do IBS e da CBS incidente nas seguintes operações com insumos agropecuários e aquícolas de que trata o caput. E a linha A. Mas as linhas que se sucedem, os incisos que se sucedem, trazem os casos em especial. Bom, primeiro passo. E ele pergunta aqui, eu posso usar a CBS igual a zero? Veja, nós temos que lembrar que nós estamos no ano de 2026 no período de testes. Isso que eu vou dizer é com base no que nós temos hoje. Não quer dizer que vai ser assim, porque o regulamento e a legislação que está por sair pode dar uma orientação diferente. Mas eu não colocaria a alíquota zero. Se for usar hoje, toda vez que emito uma nota fiscal e o produto é diferido, eu vou lá no campo dados adicionais e coloco CMS diferido. O diferimento é típico do CMS hoje, né? E, inclusive, o diferimento será aplicado tanto em operação interna quanto em interestadual, não tendo mais essa barreira territorial como nós temos hoje no ICMS. Porque diferir é postergar o pagamento do imposto para uma etapa seguinte. E, na nossa concepção, usando a legislação de hoje, é incompossível, ou seja, não dá como se compor a informação da alíquota zero, que seria uma situação tributária, do diferimento, que é outra situação tributária. Então, meu querido assistente, quem assiste, eu colocaria IBS e CBS definidos nos termos do artigo 138, parágrafo 2º. Não colocaria alíquota zero. Não há previsão. Poderá haver mudança? Poderá. Mas eu tomo hoje o parâmetro que nós usamos para efeitos de ICMS. Ou seja, vai existir um CST identificando isso, informando, olha, não tem alíquota, o campo está em branco, todavia existe um diferimento. Então, não dá para usar as duas coisas ao mesmo tempo. A pergunta dele é muito lógica, não chega a ser surpresa se eventualmente, lá na frente, mudarem. Mas, a julgar pelo que nós fazemos hoje no nível de Brasil, não se põe alíquota nenhuma no diferimento, salvo o diferimento parcial. Mas, geralmente, a alíquota não é preenchido o campo da alíquota. E daí tem o CST e a explicação de que ele é diferido. Então, seria diferido. Mas por que eu comecei falando do diferimento? Porque são duas situações distintas. A regra é a redução. Mas se naquele instante prevalece o diferimento, ele irá aplicar o diferimento. Nesse sentido, ele deve prevalecer o diferimento à redução. Todavia, se ele tiver redução, ou seja, não é cabível o diferimento, já temos respondido a questão 3. Restam duas questões aqui de afirmação que praticamente se congregam numa única questão. Destaco a alíquota de 0,09, conforme a regra. Sim, todavia, eu tenho que aplicar a redução. Nós ainda não sabemos se a parametrização, isso vai depender da parametrização, vai orientar que esse direto alíquota de 0,04 para efeitos do IBS ou de 0,36 para a CBS, o que nos parece mais sensato, já que nós não estamos diante de uma redução de base de cálculo, sim de redução da alíquota,
a alíquota não seria 0,1, para a EBS seria 0,4, 0,04 e 0,36 para a CBS, considerando o percentual de redução de 60%. E ele indaga no 343. Então, o 343 diz o seguinte, eu tenho que vir aqui a lei para poder importar e mostrar para vocês. O 343 diz, em relação aos faturadores de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2006, o IBS será cobrado mediante a aplicação da alíquota estadual de 0,1 ou 0,1%. É o que ele afirma na parte primeira da indagação que ele faz. Da mesma forma, em relação à CBS, o 346 diz, em relação aos faturadores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, a CBS será cobrada a medida da aplicação da alíquota de 0,9. E a resposta, e aqui faltou só um detalhezinho de pura eminência, você foi muito bem, meu querido, mas sempre desça na legislação, porque se você for até o final desta disposição que trata desse capítulo, você vai ver que existe lá, a partir do artigo 348, das disposições comuns ao IBS e CBS em 2026, no artigo 348, há uma informação que responde à sua indagação. E que existem duas possibilidades, eu volto a frisar daqui a pouco. Diz aqui o artigo 348, em relação aos faturadores ocorridos de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, 2 pontos. Daí eu vou pular direto aqui para o inciso 3 do artigo 348, que diz o seguinte, as alíquotas do IBS, da CBS, previstas nos artigos 343 e 346 desta lei complementar, 2 pontos. A. Serão aplicadas com a respectiva redução no caso de operações sujeitas a alíquotas reduzidas no âmbito dos regimes diferenciados da tributação, que é o caso. B. Serão aplicadas em relação aos regimes específicos e que trata essa lei complementar, observadas, aí sim, base de cálculo, exceto em relação a combustíveis e biocombustíveis, e que trata do 172 E C. Não serão aplicadas em relação às operações de contribuintes optantes pelo Simples Nacional. Veja, nós temos 3 regras conforme o regime. Se for simples, é uma situação, se for regime específico, é outra, mas se for o regime diferenciado, que é o seu, prevalece a regra do artigo 348, inciso 3, letra A, que textualmente diz que o correto é fazer como está previsto no item 2, ou seja, lançar direto o percentual de 0,04 para o efeito CBS e 0,36 de CBS. Sempre lembrando que, à luz do 138, parágrafo 2º, você tem que verificar se não prevalece o diferimento. Evidentemente, se prevalecer o diferimento, ele anula a redução. Gente, isso é período de testes. É exatamente para esse tipo de situação que existe o questionamento. Então, aqui faltou só uma análise sistemática, de ser um pouquinho mais, eu repito, a indagação é muito bem feita, é natural, legítimo, porque nós ainda estamos naquele período que eu chamo de correção, de reconhecimento dos detalhes todos que nós ainda não nos apercebemos, e que trazem aí uma série de observações. E por que eu falo da prevalência do artigo 138, parágrafo 2º, que é o diferimento sobre a redução? A regra é a redução, a exceção é o diferimento. Ora, se aplica o diferimento, um anula o outro. Por isso eu usei a expressão da incompossibilidade. Né? Bom, feitas essas observações, chamamos a atenção que é justamente para esse tipo de situação que existe o período de testes. Eu espero, com isso, ter respondido a indagação do nosso querido setor, que depois nós iremos nominar, se ele nos autorizar. Lembrando, àqueles que, por acaso, queiram fazer novas indagações, fiquem à vontade, e se quiserem que a gente cite o nome, tenha autorização. Isso é respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não tenho essa autorização, por isso eu não cito. Se ele não nos der, eu não vou citar. Mas pode acreditar. Nosso mais sincero agradecimento, porque a questão é boa,
permitiu que nós utilizássemos aí o nosso tempo de maneira muito útil e pode ter certeza que a sua questão é uma questão que vai trazer interesse de muita gente. Por isso, se você quiser, e se aqueles que entenderem que o material é de boa qualidade, fique à vontade para divulgar. Olha, uma posição interessante sobre o uso do diferimento da redução e a alíquota reduzida durante o período de testes. Para isso, fique à vontade, faça observações aqui embaixo. Então, nos mande e-mail, como fez o nosso assinante, diretamente, fazendo o questionamento. E a ele e a todos vocês, nós agradecemos a oportunidade de trazer esse esclarecimento, pedindo apenas que dê o seu like, divulgue o nosso trabalho. Nós sabemos que estamos tentando trazer para vocês material de boa qualidade. De resto, nos sigam nas nossas redes sociais, nós estamos lá no LinkedIn, no Instagram e em outras oportunidades, por certo, voltaremos aqui para trazer outras questões desta mesma natureza. Tá bom? Um abraço e até a próxima.